Você diz. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta manhã linda. Olha, nós vamos falar hoje sobre a Miriam, uma mulher corajosa. E a lição 4. Nosso texto bíblico se encontra em Êxodo 15, nos versículos 20 e 21. Eu sou Madalena França, mas também pode me chamar de Madá ou de Lena, ou como você quiser me chamar, amém? Bom, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nesta hora, pedir o seu direcionamento, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia maravilhoso, te damos graças, ó Deus, porque o Senhor está conosco. Senhor, abençoa essa escola, abençoa a leitura da Tua Palavra. Ó Deus, que ela venha tocar o nosso coração, que Teu Espírito Santo esteja movendo o coração de cada um que está assistindo, ó Deus. Ó Deus, para que juntos, ó Deus, possamos saber o propósito, ó Deus, que Tu tens para a nossa vida. Ajude-nos, ó Pai, precisamos de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto bíblico é Êxodo 15, versículos 20 e 21. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Essa é uma nova versão internacional. A outra, Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. O objetivo da nossa aula é apresentar a vida de Miriam, sua vocação e ministério, acertos e erros, e a importância dela na história do povo de Deus, fazendo menção da alegria, da celebração como resultado da libertação concedida por Deus. Para início de tudo, coragem e ousadia são características importantes para quem quer viver os planos de Deus. Ele sempre tem desafios para nós, e estes são oportunidades de experimentar seu poder, o que nos encoraja a viver com intrepidez e confiança em seu nome. Não há idade para ser instrumento de Deus, e a vida de Miriam nos mostra isso, pois desde menina ela foi corajosa para ser usada por Deus. Sua atuação marcou seu povo, e o fato de ter suas histórias registradas no Antigo Testamento mostra sua relevância para o povo de Deus. Fundamento bíblico. Miriam era filha de Arão e Joquebede, irmã de Moisés e Arão. Se encontra lá em Números 26, 59. A origem e significado do seu nome não são muito claros, mas pode derivar do vocábulo egípcio Marié, amada. A forma helenizada do nome é Maria, o mesmo da mãe de Jesus. Era de linhagem sacerdotal, profetisa, e tornou-se também líder do povo de Israel.
Em Miqueias 6,4, ela é chamada de guia do povo enviada por Deus, no mesmo nível de Moisés e Arão. Prestem bem atenção nessa passagem. Ela é chamada de guia do povo enviada por Deus, no mesmo nível de Moisés e Arão. Em Êxodo 15:20, é chamada de profetisa. Embora seu nome só apareça no episódio da celebração da vitória sobre o exército egípcio, que se encontra lá em Êxodo 15:20, sua história começa bem antes, quando ela é usada por Deus para preservar a vida do seu irmão Moisés. Êxodo 2, de 1 a 9. Diante da ordem do faraó egípcio para matar todos os meninos, Miriam acompanhou de longe seu irmão, que fora colocado no rio Nilo para sobreviver. Ao perceber o interesse da filha de Faraó pela criança, ela corajosamente se apresentou e ofereceu sua mãe para criar o menino como uma ama, babá. Deus a usa para preservar a vida de Moisés e possibilitar que ele fosse criado pela própria mãe, o que, além do elemento afetivo, permitiria que ele recebesse os ensinamentos sobre Deus e o seu povo. Um detalhe interessante é que a mãe de Moisés ainda recebeu salário para cuidar dele, demonstrando a total provisão de Deus. Já adulta, Miriam voltou a ser citada, agora pelo seu nome e com o título de profetisa, na celebração da travessia segura do Mar Vermelho, quando Deus livrou o povo do exército egípcio. Após o cântico de Moisés, que se encontra lá em Êxodo 15, de 1 a 19, Miriam liderou as mulheres no louvor, com tamborins e danças, e se envolveu no que parece ser um responso ao cântico de Moisés, exaltando o feito do Senhor. Está lá no verso 20b. O cântico de Miriam pontua que Deus é merecedor da nossa gratidão e louvor. Verso 21a. Cantai ao Senhor. É Ele quem dá a vitória. Verso 21b. Do Senhor vem a vitória. E é importante recordar e recontar os feitos de Deus. No versículo 21c, Ele precipitou no mar. Miriam também teve seu momento de agir fora da direção de Deus, deixando-se levar pelos próprios julgamentos. Juntamente com Arão, questionou Moisés por seu comportamento quando ele decidiu casar-se com uma mulher cuxita. Cuxi é um termo hebraico da palavra Etiópia. Parece que essa relação de Moisés e a cuxita diminuiu, de certa forma, o respeito que eles tinham pelo irmão. E isso favoreceu as críticas em outras áreas. Números 12, 1-16. Apoiando-se no dom profético que lhes fora concedido, Miriam e Arão falaram contra Moisés, o que foi ouvido pelo Senhor. Preste bem atenção nisso. O que foi ouvido pelo Senhor, que lhes repreendeu, mostrando a supremacia do dom do irmão. Deus mandou que os irmãos se reunissem e advertiu: como, pois, não temestes falar contra meu servo, contra Moisés? Isso se encontra no versículo 8. Ao que parece, o castigo do Senhor sobre a arrogância dos irmãos em relação a Moisés recaiu apenas sobre Miriam. Ela ficou com lepra por 7 dias. Números 12, de 10 a 15. Veja também Deuteronômio 24:9. Contudo,
não foi deixada para trás. O povo só pôde continuar a caminhada depois da restauração de Miriam. Isso demonstra sua importância para a comunidade de Israel. Miriam, por intercessão de Arão e de Moisés, recebeu o perdão do Senhor e foi curada. Depois de 7 dias, e então o povo seguiu a caminhada junto com ela, conforme registrado em Números 21. Miriam morreu em Cádiz, no deserto de Zim, e ali foi sepultada. Palavra que ilumina a vida. Ainda bem jovem, com sua atitude em relação ao bebê Moisés, Miriam nos inspira a ter disposição e ousadia para ser canal do agir de Deus. Assim como ela acompanhou seu irmão, devemos nos dispor a acompanhar as pessoas que Deus coloca em nossa vida. A intervenção de Deus pode vir através da nossa disponibilidade. Nunca devemos permitir que o individualismo penetre em nossa comunidade de fé, e muito menos em nossa família. O problema de Moisés e sua mãe tornou-se o problema de Miriam. Todo mundo sofreu, mas quem podia buscou uma solução prática. Aprendemos também a ser instrumento de Deus em sua obra libertadora. Decisões acertadas, como a da filha de Faraó, podem vir por simples sugestões nossas, quando ousadamente falamos sob a direção do Espírito Santo de Deus. Em sua iniciativa de participar da celebração da vitória contra o exército egípcio, conduzindo as mulheres na adoração e louvor, Miriam profetiza, traz uma lição importante. É na adoração que se celebra os feitos de Deus e se confirma a promessa que estabelece forças para a caminhada rumo ao caminho que Ele tem para nós. A terra prometida, os objetivos do seu plano divino para as nossas vidas. Miriam abriu caminho para as mulheres na celebração, mas não fez um culto à parte. Ela respondia ao cântico de Moisés, indicando sua disposição pela unidade. Isso também nos inspira a caminhar em direção à unidade de propósito. Podemos nos voluntariar para adorar e para servir, trazendo outras pessoas conosco e juntando forças com quem já está servindo. Isso precisa ser feito com amor, respeito e desejo de unidade, não com espírito personalista. O Cântico da Vitória não finaliza nessa etapa na vida do povo de Israel. Ainda é preciso caminhar rumo à promessa. Porém, o cântico celebra a renovação de fé, na certeza de que Deus permanece junto ao seu povo. Com a falha de Miriam, que associada a Arão, fala contra o líder do povo, Moisés não era somente seu irmão, ocupava a posição de líder, sacerdote e profeta, por comissionamento do Senhor. Notamos que não estamos imunes a tropeços. Apesar de todos os momentos bons e santos diante de Deus e no serviço ao próximo, poderemos derrapar nossos pés e entristecer o Senhor. Muitas vezes é justamente porque caminhamos bem que deixamos a soberba entrar, esquecendo que somos o que somos pela graça de Deus, conforme afirmou Paulo em 1 Coríntios 15:10. Por isso, precisamos vigiar nossos passos e confiar no perdão do Senhor para nós e para as outras pessoas.
Esse episódio também, ele nos alerta quanto ao posicionamento com nossas lideranças. Ao julgar precipitadamente as pessoas que estão à frente da obra do Senhor, não pecamos somente contra elas, mas ofendemos o nosso Deus, que nos mandou amar e andar em cooperação. Isso pode trazer prejuízo a todo o corpo de Cristo. Quando percebemos as falhas da liderança, nos cabe interceder, buscar em Deus como poderemos ajudar o momento certo e a maneira adequada e amorosa de dialogar, visando o bem e o crescimento comunitário, não a autopromoção. Bom, na nossa conclusão, Miriam foi uma das mulheres usadas por Deus em momentos de extremo perigo para o povo de Israel. Desde a opressão de Faraó na infância de Moisés até a libertação do povo. Ela aparece como um instrumento do Senhor para a preservação da vida, libertação e adoração. Quando cometeu erros que trouxeram desestabilidade na unidade do povo e resultados negativos sobre a sua vida, a graça de Deus a restaurou e a fez corrigir o seu caminho. Aprendemos com Miriam que mesmo tendo realizado grandes coisas com Deus e para Deus, sempre necessitamos da sua graça. Assim, é preciso buscar o revestimento do alto e nos relacionar pelo prisma do amor e respeito. Bom, vamos refletir. O que a história de Miriam nos ensina sobre envolvimento na obra do Senhor e nos relacionamentos? Vamos voltar, eu pedi para vocês prestarem atenção em algumas falas, né? Então nós vamos voltar lá no início. Quando Miriam, ela começa ali na sua família, sendo um instrumento na vida de Moisés. Por que Miriam estava sendo um instrumento? Porque ela foi trabalhada para isso. Miriam tinha uma família que adorava o Senhor. Então ela foi ensinada a respeitar as pessoas, a amar os seus irmãos. E nós vemos que Miriam tinha um carinho muito especial por Moisés. Quando a mãe falou, e olha que ela estava num período muito difícil, que era um período onde eles eram escravos ali naquela terra. Então, ela estava arriscando a sua vida quando ela obedeceu a sua mãe de acompanhar Moisés. Mas ela não pensou nisso, ela obedeceu. Hoje nós vemos muitas famílias desestruturadas, famílias que não têm envolvimento com o Senhor, que não buscam o Senhor. Muitas vezes vão à igreja, mas não têm uma caminhada com o Senhor. Então, às vezes tem na sua caminhada, eles começam a fazer coisas ou perguntar coisas para Deus, por que isso ou aquilo está acontecendo. Miriam não perguntou, mãe, por que eu vou seguir Moisés? Ela entendeu o que a sua mãe queria que ela fizesse. E é esse conhecimento de Deus que nós devemos trazer para a nossa família, que vai nos dar o posicionamento que Deus quer para a nossa vida. E ela foi, acompanhou o irmão, e ela teve um outro momento em que ela tinha que se posicionar, que ela tinha que falar, quando ela encontra com a filha de Faraó. Ali, quando ela pega a criança, ela chega para a filha de Faraó e diz logo, olha, a minha mãe pode fazer esse trabalho. Então ela já oferece, ela já vai na frente, sabe? Ela é ousada. Então nós precisamos ter ousadia, né, na obra do Senhor, no nosso ministério, na nossa família,
né? E mediante alguns problemas que surgem na nossa família, nós precisamos estar lá com ousadia, tomar a decisão correta. E Miriam tomou essa decisão correta. Mais na frente nós vemos que houve um período oculto na vida de Miriam. Moisés sai do Egito e depois Moisés, chega, né? E ali, esse período é oculto na vida de Miriam. Mas eles crescem, sendo ensinados pelo Senhor. E mais uma vez, Miriam nos ensina, né? Que nós devemos, que nós não somos pessoas que nunca erramos. Nós somos sujeitos a errar. E eu louvo a Deus, porque na história da Bíblia, Ele permite que homens e mulheres erram para que nós possamos nos identificar com essas pessoas. E isso é muito bom, sabe? Porque há um relacionamento nisso, né? E nós podemos aprender com essas histórias que estão na Bíblia. E aí ela erra, porque muitas das vezes ali, esse momento de Miriam, ele fala justamente sobre a questão da liderança. Tanto Moisés como Arão e Miriam, eles estavam ali com o propósito ali de tirar aquele povo do Egito. E ali cada um tinha o seu propósito. Só que muitas das vezes, quando nós estamos em liderança, nós queremos fazer aquilo que Deus colocou, o propósito que Deus colocou na vida do outro. E isso vai trazer problemas para a nossa vida. Porque como vocês viram na palavra do Senhor, o Senhor viu. O Senhor viu quando Miriam começou, vamos dizer assim, com aquela fofoquinha. Porque a gente começa, sabe, com aquele problema da fofoquinha. Começa, nossa, você viu fulano de tal, não sei o quê. E aí, acontece isso na vida de Miriam. E eu louvo a Deus por isso, porque Miriam nos ensina, né? Deus nos ensina através de Miriam como trabalhar esses relacionamentos. Miriam pergunta por que ela está desse jeito, por que ela está fazendo essa pergunta. E eu acredito que Miriam também deve, depois de ter recebido, né, de Deus, que Deus colocou ela com lepra, ela deve ter perguntado, por que eu? Por que somente eu? Por que não Arão? Né? Quando nós estamos num grupo, alguém cita alguma coisa. E Miriam foi que começou. Nós vemos que Arão, não estou defendendo Arão, mas Arão, ele logo cai em si, sabe? Logo a ficha dele cai. Sabe por quê? Porque quando ele vê Miriam leprosa, ele não pensou nele, ele pensou nela e disse, e aí ali ele reconheceu a liderança de Moisés. Ele disse, Moisés intercede por Miriam. E ali eles começaram a interceder por Miriam. Eu acredito também que Miriam foi para esses 7 dias com raiva, com questionamentos, como a gente faz, sabe? Mas por que aconteceu isso? Por que? Tudo a gente pergunta por quê. E aí, muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Aconteceu comigo. Eu acho que acontece com cada um de nós. Quando nós somos pegos em algo que não agrada a Deus. E muitas vezes nós não queremos tomar essa culpa para nós e dizer, Senhor, eu me arrependo. Eu te peço perdão. E é isso que Deus quer. Porque a graça de Deus não sai sobre a nossa vida. Nós vimos aí no texto que a graça do Senhor estava com Miriam nesses 7 dias. Ali Deus foi ensinando, foi trabalhando. E a Bíblia diz também que o povo parou, o povo não caminhou.
ele esperou Miriam. Então, isso foi muito importante. Então, nós vemos todas essas ligações, sabe, esses envolvimentos, né, na obra do Senhor, nos relacionamentos. Precisamos nos relacionar, mas precisamos também de chegar a hora que nós pecamos, que nós não estamos na visão do Senhor, nós dizemos: Senhor, eu vou parar, eu peço perdão, que haja um quebrantamento no nosso coração, que haja arrependimento, que haja perdão e que nós possamos voltar para o Senhor. Então a liderança é muito importante e nós precisamos estar juntos, unidos, como eles estiveram nessa liderança. Os 3 estavam juntos, né? Nós vamos lá no texto de Miqueias, que diz que estava Moisés, Arão e Miriam. Então Deus não tirou a graça deles sobre Miriam. Então nós aprendemos muito por isso. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Tu és um Deus tão amoroso, tão misericordioso, Senhor. E nós te louvamos pela Tua graça que está sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu não sei como está a vida de cada irmão, ó Deus, mas eu peço por cada um deles, ó Pai, que o Senhor esteja trabalhando, que o Senhor esteja, Senhor, ó Deus, trabalhando na sua mente, no seu coração, naquilo que há de mais difícil para ele vencer, Senhor. Que o Senhor esteja vencendo, assim como o Senhor aguardou Miriam, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja aguardando os teus filhos, Senhor, em arrependimento, em quebrantamento e perdão, Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa lição. Obrigada pelos meus irmãos, ó Deus, e que juntos, ó Pai, nós possamos ser unidos em Ti e mais fortes, como foi Moisés, Arão e Miriam. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, tem uma leitura durante a semana. Olha, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não deixa de ler. Você vai estar alimentando o seu espírito e entendendo mais a história de Miriam. Eu espero que o Espírito Santo esteja te conduzindo nesse momento. Bom, aí nós temos a bibliografia, é importante a gente saber, né? E agora vem um convite muito especial. Você é nosso convidado. Olha, nós temos o nosso culto e nós queremos que você venha. A Igreja Metodista Taguatinga Norte, ela se encontra naquele G25, área especial número 3, entre o Centro Radiológico e o Itaguacenta. Então, gente, é aqui em Taguatinga Norte. Nós pertencemos à 8ª região eclesiástica. Uma coisa importante, nós estamos numa pandemia, né? E sempre temos, não é só no período da pandemia, sempre temos pessoas que precisam. Mas nesse momento, principalmente, nós temos pessoas desempregadas, né? Nós temos pessoas que necessitam de uma cesta, que necessitam de recursos. Então, está aí o Banco Bradesco, a agência, a conta corrente, plante uma sementinha, tá? Nós aguardamos você. Outra coisa, inscreva-se no nosso canal, para que você não perca nenhuma live e nem vídeo. Olha, inscreva-se e depois, nesse sininho, ative as notificações. Foi muito bom estar com vocês, viu? Que Deus os abençoe, que Deus continue abençoando a semana de vocês, que vocês sejam realmente, que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Olha, tomara que nós possamos nos encontrar numa nova oportunidade. Eu fico muito feliz de reencontrar vocês.
Que Deus nos abençoe. Tchau. Ai, desculpa. Não, já foi. De ti e menos de mim, oh, menos de mim, menos de mim, oh, menos de mim. De ti, mais de ti, de ti, mais de ti, menos de menos de menos de menos de que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Quero mais de ti. Mais de ti.